E aí pessoal, tudo jóia? Estou gravando esse vídeo porque muita gente pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a tecnologia que existe aqui em Israel, né? Muita gente ficou interessado com base, né, naquilo que ouviram no último vídeo em que eu comentei sobre a tecnologia que Israel tem e que o Jair Bolsonaro pretende, né, levar para o Brasil e implantar no Nordeste e quem sabe, né, melhorar a situação lá naquela região. Falei sobre a tecnologia envolvendo gotejamento, falei sobre a tecnologia envolvendo a dessalinização da água, né, que no caso é preciso aqui em Israel. Enfim, e muita gente gostou e todo mundo quer saber o que está acontecendo por aqui, né? Então, antes de eu falar sobre mais um pouquinho sobre a tecnologia que nós temos em Israel, é importante você saber alguns detalhezinhos, né? Como tudo isso começou, por que que Israel é tão desenvolvido, né? Na área tecnológica, na área de telecomunicações, na área de informática, né? Na tudo que envolve computadores. Por que que Israel é tão desenvolvido hoje? Praticamente Israel está entre os primeiros países do mundo, né? Em termos tecnológicos. Por que isso começou, né? Da onde que isso veio? Então, gente, esse é um ponto muito interessante que é importante para o povo, né? Para o povo saber. Porque quais são os seus critérios, né? Quais são os seus objetivos? O que você tem como um objetivo, né? Por exemplo, você olha para o Elon Musk, né? O diretor lá, o CEO da SpaceX, né? Aquela poderosa empresa americana que faz foguetes, que praticamente até ultrapassou a tecnologia da NASA, né? O cara é tão bom que ele consegue recuperar os foguetes que ele manda para o espaço, né? Então, quanto dinheiro ele não deixou de desperdiçar com essa tecnologia que ele criou, né? Então, assim, o cara ele teve um objetivo e ele alcançou esse objetivo, né? Então, no Brasil, o povo brasileiro precisa de ter um objetivo. O governo brasileiro também precisa de ter um objetivo. E eu quero fazer uma comparação justamente contando a história de Israel. Então, em 1948, né, quando o poder retornou aos judeus, né, o mandato britânico se encerrou e então foi restabelecido a nação de Israel. O principal objetivo do país, qual foi? Qual foi a primeira obra? Né? O que a nação começou a fazer? Construção de escolas, de universidades. Né? Por quê? Porque se você tem um povo que tem estudo, tudo vai bem. Esse é o segredo. Né? E não é só um segredo em Israel, mas quantos países existem aí no mundo todo, né? Que são desenvolvidos. Por quê? Por causa do estudo. É isso que eu não consigo entender no Brasil. Como que pode um governo, né, trabalhar contrário ao povo? Qual é o objetivo do governo com isso tudo, né? Então, quando Israel foi reconhecido, né, restabelecido como nação, uma das primeiras coisas que foi feito foram construções de escolas, enfim, né, investimento na educação, no estudo. E por outro lado, a situação aqui no Oriente Médio, né, as guerras, tudo que se sucedeu depois, né, do restabelecimento de Israel, também, né, contribuiu para que essa tecnologia existisse, chegasse até você, né, hoje. Você pode pensar, ué, mas guerra, né? Pô, guerra, quem que gosta de guerra? Ninguém gosta de guerra. Eu não gosto de guerra, né? Tem muita gente que pensa que de manhã nós aqui em Israel levantamos, né? De acordo com o que a mídia mostra por aí, né? Parece que nós judeus levantamos de manhã, colocamos o capacete, a farda, pegamos nossa metralhadora e vamos sair para a guerra, né? Muita gente que tem chega até essa ideia porque não conhece Israel, porque só vê notícias equivocadas, né? Notícias manipuladoras, né? O pessoal não quer que você saiba exatamente o que acontece por aqui. Então, apesar da guerra não ser nada bom, né? Não trazer uma contribuição boa para ninguém,
Israel, né, o povo daqui de Israel, nós judeus, se viu na obrigação de tentar se defender. Então, por exemplo, né, por que Israel desenvolveu aí a telefone celular, né? Por os japoneses. Não, não é bem por aí. A tecnologia saiu daqui de Israel. Por quê? Porque nesses conflitos que existiam, o pessoal tinha que estar se comunicando, o norte de Israel sendo atacado, o sul de Israel sendo atacado, e precisava ter comunicação. E aí, como é que vai fazer? Aí tinha que sair neguinho correndo lá com cabo de telefone, atravessar o país inteiro para ter comunicação. Complicado. Por isso que hoje existe o telefone celular, né? As câmeras, você tem um telefone celular, olha para ele e veja, ó, nunca mais você vai esquecer. Tecnologia saiu de Israel. Você olha para a câmera do teu telefone, você, né, gosta de fazer selfie, gosta de fazer vídeos, né? Aí, isso foi desenvolvido aqui em Israel. Até interessante uma outra tecnologia que saiu por causa dessas microcâmeras, né? Foi justamente uma pílula que hoje você pode ingerir, né? Tomar aquela pílula e fazer um exame. Aquela pílula vai descer, vai andar lá por dentro do seu corpo e quem tem úlceras, né, que antigamente tinha que engolir uma borracha lá, fazer aquele exame asqueroso, hoje não precisa mais. Ele vai tomar uma pílula, que é uma microcâmera, e essa microcâmera ela vai fazer todo um diagnóstico e informar para os médicos, né, porque tem toda a tecnologia que foi toda desenvolvida aqui em Israel, e a pessoa já não precisa mais passar por toda aquela situação repugnante, né, de engolir aquilo, passar toda aquela... Enfim, outra coisa, né? Qual foi a outra tecnologia importante que Israel tem? Quais são as empresas, né, que Israel tem aqui que compram tecnologia daqui de Israel? As empresas não israelenses, né, mas outras empresas que estão aqui. Por exemplo, você tem a Apple, né? A Apple desenvolve programas aqui dentro de Israel, tem o seu laboratório aqui dentro de Israel. Você tem a Microsoft, você tem a Intel, né? Se você tem um computador, você tem teu processador lá que precisa, né, cada vez mais de velocidade, tudo. Você tem seu processador que é desenvolvido, essa tecnologia sai daqui de Israel. Você tem a HP, né, que ela também tem o laboratório dela aqui em Israel. Samsung, Motorola, enfim, Nokia, né? Essas empresas também desenvolveram tecnologia aqui em Israel, compraram a tecnologia de Israel e hoje você tem aí computadores graças a Israel. Você tem telefone celular graças a Israel. Então, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que justamente, né, o pessoal fica meio abismado quando eu comento isso aqui com pessoas que a gente encontra do Brasil, que estão passeando em Israel. Então, o pessoal vem com um monte de curiosidade, com perguntas, quer saber isso, aquilo outro, né? E acabam percebendo que o que eles veem, né, o que eles escutam sobre Israel não é bem aquilo. E então, por exemplo, recentemente Israel comprou os aviões mais poderosos, né, os caças mais poderosos do mundo aí, os F-35, comprou cerca de 50 unidades e vai comprar mais 50 unidades. Enfim, tecnologia americana. Bem, existem muitas empresas americanas, né, que na realidade elas estão também comprando a tecnologia de Israel. Então, por exemplo, essa aeronave, né, quando Israel comprou, Israel recebe ela praticamente o motor e a carcaça, né, a lataria do avião, enfim. Agora, a tecnologia que vai fazer o avião funcionar conforme as necessidades de Israel, essa tecnologia dos americanos não precisa, é meio que atrasado para a gente, né? Então, por exemplo, nós temos a empresa Elbit, que ela é quem fabrica o capacete que os soldados americanos utilizam dentro de um F-35. E de quem que é essa empresa? É a empresa que usa a tecnologia israelense, né? A empresa israelense. E esse capacete, por exemplo, para você ter uma ideia de como que é o negócio, como o avião é tão poderoso,
dependendo da manobra que o piloto faz, ele pode perder a consciência por fração de segundos, né? E o capacete, ele tem a capacidade de identificar que o piloto teve aquele desmaio e o próprio capacete assume o controle do avião para não deixar que o avião caia, que saia da rota, que colida com alguma coisa, enfim. Então imagina, aquela fração de segundo que o piloto está desmaiado, a própria tecnologia, o avião, ele detecta isso, o capacete tem a capacidade de assumir, avisar o avião que o piloto desmaiou. Então o avião vai corrigir, ele vai voar sozinho, né? Entra no piloto automático e ele corrige a rota, enfim, tudo que é preciso, até que o piloto retorne e continue o seu voo, né? Então, logicamente que essa tecnologia tem muitas outras coisas que envolvem. Se eu for falar aqui, vou ficar um tempão falando, né? E meu objetivo não é fazer um vídeo muito longo. Então, gente, é isso que é importante, né? É o estudo, né? Qual é o objetivo da nação? Qual é o objetivo do povo? Qual é a mentalidade, né? O que o povo precisa pensar, né? Poxa, eu não sou melhor do que ninguém. Todo mundo tem capacidade. Os japoneses não são melhores do que os judeus não são melhores do que os japoneses. E nós não somos melhores que os brasileiros, né? Todo mundo recebeu, né? O intelecto, recebeu capacidade de fazer alguma coisa. Agora, muitas vezes a gente precisa de ter um incentivo. E é nessa hora que entra o governo, é a função do governo. E se o governo não funciona, né, a coisa complica. Então, isso que eu não consigo entender. Que o país, né, o Brasil, é um país tão rico, né, tem chuva, tem solo rico, fértil, pode se plantar, enfim, vocês têm ferro, vocês têm petróleo, vocês têm tudo nas mãos e o país é atrasado, né? Poxa, o governo precisava, eu não sei, talvez os políticos brasileiros não têm capacidade, né? Talvez seja isso, então esse é o problema. Talvez tenha que tirar todos aqueles políticos de lá e colocar uma galera mais jovem que pensa para frente, né? Porque essa galera que está aí na política, apesar dessas eleições, a gente está vendo que vai dar renovada aí, aquela galera antiga, tem que tirar mesmo do poder, porque senão, se continuar assim, esses caras vão estar andando de carroça, né? E levando o Brasil de carroça para o futuro. Então, minha gente, o povo brasileiro precisa de ter iniciativa, né? Iniciativa é uma coisa muito importante. Você precisa de ter objetivos, né? O que você quer, né, para o teu país? O que você quer de bom para o teu país, para o teu próximo? Não pensar só em você, mas pensar num todo. Aqui, por exemplo, quando tem algum conflito, o povo judeu ele se une, fica que nem um bloco, entendeu? Um se preocupa com o outro, tá todo mundo ligado. Então, assim, no Brasil tem que ser a mesma coisa. Não pode ser um país que um quer tirar proveito do outro, só quer se dar bem, quer ferrar com o outro. Entendeu? Se a gente fica nessa mentalidade, isso é mentalidade atrasada. A gente não pode ser assim. Outra coisa que eu vejo aí no Brasil, que eu fico de cabelo em pé, né? Esses movimentos, lógico que não é só no Brasil, mas, por exemplo, esses movimentos aí feministas, pô, meu, né? O LGBT, a galera brigando por direitos que adianta? A pergunta que eu faço é a seguinte, cara. Que adianta você, né? Você é gay, tudo bem, vamos dizer assim, não pra pessoa que é gay, que é lésbica, a sua vida não me interessa. Mas a pergunta que eu faço é justamente para essa galera que faz esses movimentos, se bate, se pinta, fica pelado na rua, o que você vai ter de bom com isso? Entendeu? O que é mais importante para você? Ser reconhecido que você é gay, ser reconhecido que você é lésbica, né? Ou você ter uma vida digna, você ter estudo, você ter um emprego bom, você ter uma vida boa, você ter qualidade de vida. Eu acho que o pessoal está se preocupando em protestar, em requerer direitos, coisas que são
vamos dizer assim, meio que supérfluo, coisas que não interessam muito para a vida cotidiana, né? Porque que adianta ser um gay, que adianta você ter o direito de ser reconhecido como gay e viver na desgraça? O que é melhor, ser gay na desgraça ou ser gay tendo uma vida próspera? Quais são os seus critérios, né, seus objetivos? O que é melhor para você? A gente tem que procurar o que é melhor para a gente, né? E então eu vejo isso, por exemplo, falando até mesmo nesses casos, né, LGBT, gay, aqui em Tel Aviv, por exemplo, a bolha, a gente chama de bolha aqui em Israel, né, a região que tem muitos gays. Eles fazem os eventos deles, né, anual. Vem gente do mundo inteiro, fazem as paradas, todas as coisas lá e vem gente do mundo inteiro. Agora, você pega essa galera que vai lá, né, daqui de Israel, que mora lá em Tel Aviv, essa galera não tá na rua fazendo esses tipo de protestos, tipo imbecil que a gente vê no Brasil, né? Por quê? Porque essa galera trabalha são diretores de empresa, são professores, são engenheiros, médicos, enfermeiros, né? Pessoas trabalhadoras que sabem que o importante para eles é a qualidade de vida, não é a opção sexual deles, entendeu? Então, gente, a gente tem que pensar um pouquinho mais, porque tem que tomar cuidado para não ser manipulado por governos ou por partidos aí políticos que tenta camuflar a situação do país e querendo colocar algo assim como sendo mais importante do que a qualidade de vida, né? Ah, minha opção sexual é mais importante que a qualidade de vida? Nunca, gente, né? Então, é isso que eu quero compartilhar para vocês. Hoje, Israel é um país, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo em tecnologia. Mas isso teve um preço, né? E o preço foi justamente esse. O estudo e objetivos, né? Lógicos, objetivo lógico. Isso que é o importante, tá, gente? Então, ó, vou ficando por aqui. Desculpa por tomar todo esse tempo de vocês, mas isso é importante. Talvez vai ajudar você a pensar um pouquinho diferente, tá joia? Um forte abraço para você e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.